Olá! Se você está aqui é porque se matriculou no curso de Introdução à Análise Exploratória de Dados. O curso é vinculado ao projeto de extensão do Departamento de Estatística da Universidade Estadual de Maringá. E esse curso de Introdução à Análise Exploratória de Dados tem como professores responsáveis o professor Josmar Mazzucchelli, o professor Diego Alves, o professor Robson Rossi, eu, Isabela Cremonese, e o professor Emerson Barilli. Esse curso tem como objetivo introduzir algumas ferramentas básicas usadas na análise exploratória de dados. Nessa primeira aula, nós vamos ter uma visão geral do curso com alguns exemplos em dados reais. Não se preocupem com os termos técnicos usados nesse vídeo, porque eles vão ser abordados em outras aulas. Antes de falar sobre os exemplos, eu quero falar um pouco sobre o bacharelado em estatística. É uma graduação de nível superior com titulação para o formado em bacharel em estatística. Como qualquer outra profissão, o profissional graduado em estatística conta com um Conselho Federal Regulamentador, que tem incumbência de fiscalizar o exercício da profissão. O estatístico é capacitado para trabalhar em áreas multidisciplinares, como hospitais, prefeituras, instituições financeiras, a agência de marketing e outras. No Brasil, existem 35 instituições que oferecem o curso em nível de graduação. 33 delas são públicas. Na UEM, o curso foi criado no ano de 2000, tendo formado 17 turmas. O curso tem duração de 5 anos e é ofertado no período noturno. Caso você tenha alguma dúvida sobre o curso de graduação na nossa universidade, é só clicar no link que a gente deixou aqui no nosso material, que vai ser redirecionado direto para a página do departamento. Aqui nós separamos um filme que conta um pouco sobre a utilização da estatística. Então, é só clicar que vocês vão ter acesso a esse filme. O filme é bem curtinho, são cerca de 15 minutos. Então, separem um tempinho e se descontrai aí estudando um pouco de estatística. Começando a falar de estatística, nós separamos aqui duas citações muito interessantes. Bertrand Russell disse que, embora isso possa parecer um paradoxo, toda ciência exata é dominada pela ideia de aproximação. Já o jornalista Wells disse: um dia o pensamento estatístico será tão necessário para os bons cidadãos quanto ler e escrever. Vamos agora fazer um breve panorama histórico da estatística. A origem da palavra estatística está associada à palavra latina status, que significa estado. Há indícios que há 3.000 anos antes de Cristo já se faziam censos, na Babilônia, na China e no Egito. Calma, censo é uma palavra que a gente já vai ver o significado. O quarto livro do Velho Testamento faz referência a uma instrução dada a Moisés, para que fizesse um levantamento dos homens de Israel que estivessem aptos a guerrear. Esse quarto livro do Velho Testamento se chama Números, e ele tem esse nome porque nele há duas contagens do povo. A primeira, feita quando os israelitas saíram do Egito, e a outra feita 40 anos mais tarde, antes de entrarem na terra de Canaã. Na maioria das vezes, essas informações eram utilizadas para cobrança de impostos ou para alistamento militar. O imperador César Augusto, por exemplo, ordenou que fizesse o censo no Império Romano. Contudo, mesmo que a prática de coletar dados sobre colheita, composição da população humana ou de animais, impostos, entre outros, fossem conhecidas por alguns povos, apenas no século XVII a estatística passou a ser considerada uma disciplina autônoma, tendo como objetivo básico a descrição dos bens do Estado. Atualmente, os estudos estatísticos vêm avançando rapidamente e, com seus processos e técnicas, têm contribuído para a organização dos negócios e recursos do mundo moderno. Separamos aqui dois materiais com uma breve história da estatística. Então, para ter acesso a esse material, é só clicar no link. Vamos então falar o que é estatística. A palavra estatística é um substantivo feminino e tem uma série de significados.
Em um contexto geral, a palavra estatística é usada para designar fatos numéricos observados ou ocorridos. Como, por exemplo, número de casos confirmados da Covid-19 em Maringá, número de gols sofrido pela seleção brasileira na última Copa do Mundo, número de crianças nascidas prematuramente no Brasil, preço da cesta básica praticado por um estabelecimento de vendas no varejo, quantidade de suco em litros extraído de um caminhão de laranjas. E por aí vai. Então, toda vez que a gente pensa em alguma informação ou número, a gente pensa na estatística. Como ciência, a estatística é definida como um conjunto de métodos usados na coleta, organização, descrição e análise dos dados. Então, os dados nos dão a informação e o que faz essa ponte é a estatística. A estatística pode ser definida como sendo a ciência do aprendizado a partir dos dados disponíveis para análise. Então, dos dados de qualquer fonte, o IBGE, o SUS, INMET, ele nos fornece esses dados e nós fazemos as análises estatísticas. Retiramos, então, algumas medidas e dessas informações, dessas análises, nós conseguimos chegar a algumas decisões. O significado do termo dados. Substantivo masculino plural, a palavra dado vem do latim datum, que usado como substantivo significa presente, no sentido de algo que foi oferecido ou dado, entregue. Conhecimento que se tem sobre algo usado para se responder uma questão, fazer um julgamento, criar ou colocar em prática um pensamento. Os dados indicam um aumento do PIB. Informação que identifica algo, alguém ou algo sobre si mesmo. Dados pessoais, dados meteorológicos. Alguns sinônimos são conhecimentos, saberes ou informações. Então, dados são conjuntos de informações numéricas ou não numéricas provenientes de alguma fonte a serem submetidos a alguma análise estatística. Análise estatística são procedimentos utilizados para explorar os dados. Ou seja, vamos fazer extrações de informações, ou conhecimentos para algum propósito, através da análise estatística. Então, uma análise estatística pode ser pensada como a forma de transformar muitos valores em informações subjacentes, passíveis de interpretações. Então, transforme números em informações. Faça uma análise estatística. A ciência estatística ela é dividida em duas áreas, a estatística descritiva e a estatística inferencial. A estatística descritiva é um conjunto de procedimentos utilizados para resumir e extrair informações contidas nos dados. Ou seja, é basicamente o que nós vamos aprender nessas aulas. Na realidade, nós vamos ter uma introdução dessas técnicas, desses procedimentos. A estatística inferencial, ela é uma extrapolação. Como assim? Na maioria das vezes, nós trabalhamos com amostras, que são partes, subconjuntos de uma população que a gente está estudando. Essa amostra nos dá alguns resultados. E esses resultados, na estatística inferencial, nós extrapolamos para a nossa população. Mas isso é uma outra disciplina, que não vai ser abordada aqui no nosso curso. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. Aqui nós temos dados meteorológicos da estação de Maringá, que vocês podem encontrar no INMET. Os dados são referentes a 1º de janeiro de 1961 a 30 de abril de 2020. E os dados são a precipitação, a umidade relativa média, a temperatura máxima, a temperatura mínima e a velocidade do vento média. Todas as informações, diárias. Então, nós temos aí aproximadamente 60 anos de anotações. No caso, nós teríamos 21.669 dias de anotações, de observações.
Mas o que acontece é que para cada variável nós tivemos um número diferente de observações. Pode ver que nós temos o que? 21.669 dias e para a precipitação nós só tivemos 17.968 observações. Então provavelmente foi perdida essas informações ou não foi registrado. Não que não tenha sido registrado chuva, né, a precipitação, até porque se vocês voltarem aqui na variável precipitação, nós temos a observação no valor de 0, então isso é contado como uma observação, não teve precipitação. Então, na diferença, né, de 21 mil dias para aproximadamente 18, provavelmente esses dados foram perdidos ou não foram observados. Anotados. O que acontece aqui é que nós chamamos as observações das precipitações de N, né? Então, Eninho, PREC. E esse nome, né, essa nomenclatura a gente utilizou para as demais observações. Então, o Eninho é a nomenclatura que a gente dá para o tamanho amostral. Então, a amostra é um subconjunto da nossa população. E aqui, no caso, o tamanho amostral para a precipitação foi de 17.968. Mas essas nomenclaturas, amostra, população, a gente vai ver mais para frente esses conceitos, ok? Aí você fala assim, beleza, tenho todas essas informações e eu quero retirar uma informação. Eu quero conseguir olhar para essas variáveis que nós temos aqui no nosso banco de dados e poder falar alguma informação. A gente consegue falar olhando só para os dados brutos? Não, a gente não consegue falar nada. Então, a gente precisa fazer mesmo que seja uma estatística descritiva básica. Uma ideia aqui é calcular os recordes. Todo mundo tem a noção do que é um recorde. Então, o que a gente construiu aqui nessa tabela são os recordes de todas as variáveis. Então, para a precipitação, aqui em vermelho, nós tivemos o recorde de 170 milímetros de chuva observados em um período de 24 horas. Então, esse recorde ocorreu nesse dia, lá em 1993. Para a variável umidade relativa do ar, o recorde ocorreu em 2009, nessa data, né, que foi 100% da umidade relativa. A temperatura máxima ocorreu em 1968, que foi 39,4. A temperatura mínima foi menos 1 grau, foi 1981, desculpe. E a velocidade média do vento foi de 8,69 no ano de 2016. Reparem que apenas com um recorde, que é no caso calcular o máximo ou o mínimo de alguma variável, a gente já consegue transformar os valores em uma informação. Nessa outra tabela, nós temos o quê? O recorde de precipitação. Então, os recordes, no caso. Então, o recorde de precipitação ocorreu no ano de 1993, que foi de 170 milímetros. Isso bate com a tabela que a gente acabou de mostrar aqui anteriormente. O recorde anterior a 170 era de 132, que ocorreu no ano de 1961. E assim por diante. Então, esses são todos os recordes anotados dentro desse período. Para as outras variáveis, nós temos aqui o recorde da temperatura, que é de 39,4, e o recorde anterior era de 38,20, e assim por diante, até o recorde do início das observações. A mesma coisa aqui para o vento, né? Nós temos que o recorde também bate com as informações das tabelas anteriores, é de 8,67, que foi observado no ano de 2016. Aí você vai falar assim, a gente tem aqui um link que direciona para uma reportagem de um portal de notícias aqui de Maringá. E nessa reportagem eles falam que o recorde observado de temperatura máxima foi de 38 graus. E aí você fala, mas professora,
Na nossa tabela aqui, o recorde de temperatura foi de 39,4 graus. E essa temperatura, esse recorde, ocorreu no ano de 1968. Realmente, pode acontecer recordes diferentes. Por quê? Os dados que nós observamos e que nós estamos analisando são provenientes do INMET. E os dados que essa reportagem analisou foi do CIMEPAR. Então, são de unidades ou institutos de climatologia diferentes. Então, pode ser que tenha realmente uma divergência entre os valores dos recordes. Uma observação. Nós também podemos calcular o recorde de outros períodos. Aqui nós calculamos o recorde de 1961 a 2020. Mas nós podemos estipular outros períodos, como por exemplo, calcular o recorde semanal, ou o recorde mensal, ou o recorde de uma estação do ano. Então, é uma outra forma de análise estatística que a gente pode fazer. Continuando a brincadeira com os dados aqui, nós temos um link que nos leva para uma reportagem que fala sobre uma lenda urbana, né, uma crença popular de cunho religioso, que eles afirmam que sempre chove no dia 2 de novembro, que é o dia de finados. E eles afirmam que chove nesse dia porque toda a tristeza das pessoas que perderam um ente querido sobe ao céu e desce em forma de chuva para lavar toda a mágoa de quem ficou. Então, fazendo uma análise descritiva, será que a gente consegue verificar se isso tem fundamento? Nós temos para o dia 2 de novembro 48 anos de observações, 48 observações no caso. Dessas 48 observações, nós verificamos a ocorrência de chuvas em 15 datas apenas. E parece ser bem aleatório, né? A chuva ou não no dia de finados. Uma outra análise que nós podemos fazer são os períodos intermitentes sem chuva, ou seja, os dias de seca, que aqui no caso foram observados 80 dias intermitentes sem chuva. O segundo maior registro foi de 47 dias consecutivos, que ocorreram em 2 ocasiões. Uma outra informação que a gente tem também construindo essa tabela é o quê? Os dias com chuva. Então, os dias intermitentes com chuva. Ocorreu o quê? Uma vez, ocorreu 21 dias seguidos de chuva. E uma outra vez ocorreu 18 dias seguidos de chuva. O dia 1, né? Um dia com chuva foi o que ocorreu mais vezes, que no caso chove num dia, então é contado um dia, e aí no outro para, então é contado uma vez. Então toda vez que chove um dia e depois para, foi contado o quê? 1.191 ocorrências. Então os períodos intermitentes é uma forma de fazer a análise também desses dados. E aqui nós temos um link que redireciona para um site de uma startup que trabalha com análise climatológica. Então, eles instalam estações meteorológicas, eles conseguem prever o tempo num local exato com maior precisão, através de análise estatística também. Então, eles utilizam estatística para vender informações meteorológicas para empresas que super necessitam ali de dados mais sensíveis em relação à meteorologia. Ainda com aqueles nossos dados de meteorologia, uma forma de resumir as 18 mil informações que nós temos de temperatura máxima diária é construindo um gráfico chamado box plot, que também é conhecido como diagrama de caixas. Aqui ele está disposto no eixo Y, a temperatura máxima diária, e no eixo X, os meses. Então, eu tenho um box plot, um diagrama de caixas, para cada mês. Para vocês entenderem um pouco melhor o que esse gráfico representa, vamos rolar um slide aqui que tem a estrutura de um box plot. Então, essas linhas são as nossas caudas, tá? O limite inferior e o limite superior, que representam
o valor mínimo e o valor máximo. E a caixa representa os nossos quartis. Os quartis são medidas que nós vamos ver mais para frente, mas adiantando, são medidas que separam ou dividem a nossa variável em 4 partes iguais. Então, antes do quartil 1, né, até o menor valor, eu tenho 25% dos dados. Do quartil 1 até o quartil 2, eu tenho os outros 25%. Do quartil 2 até o quartil 3, 25% dos dados. E do quartil 3 até o maior valor, eu tenho os outros 25%. Então, quando a gente volta aqui para o nosso gráfico da temperatura máxima, nós conseguimos observar o quê? Que entre os meses de janeiro, fevereiro, março e os meses aqui, ó, do fim do ano, novembro e dezembro, foram os que apresentaram uma maior temperatura. Outubro também, né? Foi que observou a maior temperatura. As menores temperaturas ficaram nos meses do meio do ano, né? Que são os meses do inverno, que ocorreram aqui em junho, julho, agosto e setembro. Então, foram os meses que observaram a menor temperatura. Em contrapartida, nós também observamos que nesses meses houve uma maior dispersão dos dados. Por quê? Porque quanto maior o comprimento das caudas, né, o maior o nosso box plot, nós observamos uma maior dispersão dos nossos dados. Então, essa dispersão ocorreu aqui, ó, nesses meses do meio do ano. Já nos meses que finalizam, né, ou iniciam o ano, as temperaturas apresentadas foram mais homogêneas. Ainda com os dados de meteorologia, uma outra forma de resumir todos aqueles meus dados, então eu estou buscando dispositivos, aqui no caso um dispositivo gráfico, para resumir 18 mil informações. Uma forma seria construir um histograma. O histograma ele tem essa aparência e ele resume os dados de que forma? Ele separa a nossa variável em classes. Então, são classes que quando nós podemos construir uma tabela ou uma distribuição de frequências em classe, que é a forma como a gente chama esse formato de tabela. Então, eu construo classes para minha variável. Então, aqui eu tenho um limite inferior e um limite superior. E conto qual é a frequência ou quantas observações da minha variável eu tive dentro desse limite. Aqui no nosso histograma, nós conseguimos representar aquela tabela num formato de gráfico, né? E a altura do nosso polígono aqui representa a frequência, no caso a frequência relativa. Eu poderia estar trabalhando com frequência relativa, frequência absoluta. Então, o que a gente consegue observar? Que a temperatura máxima diária, então todas as temperaturas das 18 mil observações ocorreram com maior frequência próximo dos 30 graus. Ainda fazendo uma análise dos dados meteorológicos, nós conseguimos fazer o quê? Dividir as informações da temperatura em dias que choveram e dias que não choveram. Empiricamente, a gente pode dizer que não existe muita diferença da temperatura máxima segundo essa divisão. Mas uma outra forma de analisar os nossos dados é separando as nossas observações de temperatura pelos meses. Então, esse dispositivo aqui, esses histogramas são os mesmos, representam as mesmas variáveis, a mesma variável do gráfico do box plot, só que aqui em formato de histograma. E aí, como elas estão construídas na mesma escala, então isso é muito importante na hora de analisar o gráfico, observar as escalas, a gente consegue ver que a disposição das temperaturas são bem diferentes em relação mês a mês. Um outro gráfico que nós podemos construir com a nossa variável temperatura máxima diária é o gráfico da função de distribuição empírica.
O gráfico, ele consegue mostrar como está o comportamento em relação aos quartis. Então, aqui, porque aqui foram divididos, né, entre 25, 50 e 75%. Então, a gente consegue ver que quase 50% das observações de temperatura foram abaixo de 30 graus e os outros 50 acima. Isso para todas as observações, as 18 mil observações de temperatura máxima que nós temos. A gente pode fazer esse resumo de acordo com os meses. Então, da mesma forma que a gente resumiu essas informações num gráfico box plot ou num histograma, são os mesmos, tá? A gente está mostrando várias formas de gráfico que a gente pode construir. Aqui a gente também fez a função de distribuição empírica mês a mês. E como está na mesma escala, a gente consegue observar que existe uma diferença bem grande no comportamento ali da temperatura mês a mês. Eu poderia ficar aqui apresentando diversas formas de resumir as informações do nosso exemplo 1. Então, eu quero que vocês tirem a lição de que com uma estatística simples, a gente já conseguiu extrair muitas informações do nosso banco de dados de meteorologia. Vamos então agora para um segundo exemplo, que é esse exemplo é da produção brasileira de carne de frango e essas informações foram retiradas da Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frango. Aqui nós temos dividido o total da produção entre o mercado interno e o mercado externo. O que a gente pode fazer com essas variáveis, né? Porque assim, na tabela a gente não consegue verificar um comportamento dessa variável. Só olhando assim, ele não está nos dizendo nada. Então, uma forma mais lúdica ou uma forma mais simples de verificar o comportamento seria numa forma de gráfico. Então, se a gente construir aqui, né, um diagrama de pontos, a gente consegue observar como que está o comportamento da produção total da carne de frango em 1.000 toneladas, né, durante os anos de 1989 até 2003. Então, o que a gente vê nesse gráfico é que a produção é quase que linear, né? Então, o crescimento vem sendo linear da produção. Agora, se a gente separar essa produção, essa análise, o gráfico, em mercado interno e mercado externo, a gente consegue ver o quê? Que a produção do mercado interno tem um crescimento quase que linear também. Porém, a produção do mercado externo, ela tem um crescimento linear até o ano de 1994 e com uma leve curva ali até o ano de 1998. E o que acontece depois desse ano? O crescimento foi linear também, porém com uma velocidade bem maior. O que pode acontecer é que tenha tido alguma política de incentivo ao comércio externo. Então, dá pra gente observar com um simples gráfico algum comportamento ou algum acontecimento político, ou algum acontecimento externo que influenciou na nossa produção. Agora, se a gente pegar essas informações e calcular a porcentagem relativa, então, no caso, nós temos aqui a produção do mercado interno em relação ao total. O que aconteceu? Ela teve um decréscimo com o passar do tempo. Então, em relação à produção total, a produção para o mercado interno aconteceu o quê? Diminuiu. E isso é totalmente diferente do comportamento que a gente estava vendo quando a gente estava observando números absolutos. Então, quando a gente observa números relativos, então, o mercado interno em relação ao total que a gente está produzindo. Esse número que teve uma queda brusca. Já a porcentagem destinada ao mercado externo, aconteceu o quê? Ela teve um acréscimo, né? Ela cresceu ali de forma bem rápida, naquela questão do ano de 1998, que provavelmente pode ter acontecido
algum incentivo aqui para a produção externa. Então, são duas formas de analisar os dados com frequências absolutas, ou a gente pode fazer uma análise com uma simples porcentagem, e aí nos mostra o quê? Que a produção, por mais que a gente tenha um acréscimo na produção absoluta do mercado interno, em relação à produção total, ela o quê? Decaiu. Então, vamos para mais uma possível análise que a gente pode fazer quando a gente compara em valores absolutos a produção do mercado interno com a produção do mercado externo. A gente consegue ver que existe um crescimento em relação às duas, mas esse crescimento não é linear. Nós podemos ir para um terceiro exemplo, que é um exemplo totalmente diferente dos outros que nós já vimos aqui. Por quê? Porque o exemplo 1 e o exemplo 2 foram exemplos de dados que nós não fizemos nenhuma intervenção, nós apenas resgatamos eles de um instituto ou de uma associação, foram dados que foram apenas observados. Aqui, no exemplo 3, são dados clínicos, ou seja, dados onde nós vamos submeter pacientes a um tratamento e assim, analisar, investigar, coletar dados desses pacientes para que a gente possa fazer uma análise. Tá? Então, o que consiste o nosso exemplo 3? É um estudo clínico que foi conduzido com o objetivo de avaliar o efeito de um tratamento nos níveis de colesterol do sangue. Então, um total de 40 voluntários com colesterol alterado participaram do estudo. 20 voluntários ingeriram diariamente durante 3 meses uma cápsula de um medicamento placebo e os demais tomaram um medicamento alternativo, que seria o nosso tratamento. Em cada um dos grupos, o placebo e o tratamento, os pacientes tiveram os níveis de colesterol avaliados no início e após. Claro que a gente poderia ter estipulado outros períodos de coleta, mas aqui a gente está só analisando o começo e o fim, o início e o fim do nosso tratamento. Então, aqui eu tenho, para ambos os grupos, os dados dos níveis de colesterol, tanto no início do nosso estudo, quanto para o fim. Aqui os dados estão expressos em miligrama por decilitro. Olhando para esse banco de dados, o que a gente pode fazer? Né? A gente quer verificar o comportamento, o que aconteceu durante o nosso estudo. Então, a gente pode construir um gráfico que a gente chama de gráfico de perfis, que é o quê? Quando a gente coloca os níveis de colesterol no início do nosso tratamento comparado com o fim. A linha em vermelho aqui indica a média dos voluntários. Então, em média, né, o nível de colesterol dos voluntários do tratamento estava aqui próximo do 240. E ao final do tratamento, diminuiu aqui para algo um pouco abaixo de 220. Então, esse gráfico, ele mostra o comportamento dos nossos voluntários. Para o tratamento, a gente percebe que a maioria deles teve uma diminuição do nível de colesterol. Do placebo, teve alguns também que diminuíram, mas alguns que aumentaram, outros que ficaram muito próximos. Vamos fazer uma análise mais específica. Aqui nós temos um gráfico dos perfis médios. Então, o grupo em vermelho, o grupo do vermelho é o grupo de tratamento, e aqui mostra como que se comportou o nível de colesterol médio no início e no fim do nosso tratamento. E o grupo placebo também, tá em azul aqui, e a gente percebe que por esse gráfico de perfil, o comportamento dos dois estão muito semelhantes. Porém, a gente pode fazer o quê? Diminuir a escala do nosso gráfico e a gente consegue ver que dá para mentir com estatística, né? Se a gente diminuiu a escala, a gente consegue ver que existe uma diferença, sim, no nível de colesterol dos dois grupos. Já com a escala menor, a gente vê o quê? Que eles estão muito próximos. Mas se a gente dá um zoom, a gente consegue ver que existe uma diferença nessa diminuição. E isso foi o que apontou os nossos voluntários. A gente não pode extrapolar ainda para a nossa população.
Uma outra forma que a gente pode utilizar para analisar os dados do nosso estudo é calculando algumas medidas descritivas ou algumas medidas resumo para a nossa variável. No caso, nós calculamos a média, o mínimo, o máximo e a mediana e o desvio padrão, que são medidas mais corriqueiras, que a gente utiliza mais no nosso dia a dia, com exceção do desvio padrão, que é uma medida não tão conhecida, mas que a gente ainda vai estudar. Mas a título de curiosidade, o desvio padrão, ele mede o quão disperso as observações estão em torno da média. Então, quanto maior o desvio padrão, maior a dispersão das observações em relação à média. Quanto menor o desvio padrão, mais próximas essas observações estão da média. Essas medidas foram calculadas para o grupo tratamento e para o grupo placebo, tanto no instante inicial quanto no instante final. E elas poderiam ser utilizadas também para construir o nosso gráfico de perfil. Então, ao invés do perfil médio, eu poderia construir o perfil mínimo, o perfil máximo, ou o perfil mediano, e assim por diante. Mas vamos olhar essas informações de uma forma diferente. Então, temos aqui a média no início e no fim para o tratamento e para o placebo. Se a gente calcular algo que a gente chama de diferença média, a gente tem até a fórmula aqui, ó, que é a média inicial menos a média final. A gente tem uma diferença média de 25 miligramas por decilitro. Em relação, se eu fizer a conta da diferença relativa, que é a média final dividida pela média inicial, vezes 100% menos 100, isso é a nossa diferença relativa. Ele dá o quê? Que teve uma redução em 10% do nível de colesterol. Já para o grupo placebo, também teve uma diferença, uma diminuição dos níveis, mas foi um pouco mais sucinto. Ou seja, teve 5%. Ou seja, teve 5 pontos absolutos aqui na diferença média. Então, se eu realizar as mesmas contas que eu usei para o tratamento, para o placebo eu consigo que a diminuição, né, do começo para o fim do tratamento, os pacientes tiveram uma diminuição, uma diferença média do nível de colesterol de 20 pontos, de 20 miligramas por decilitro. E a diferença relativa foi de 8%. Uma outra forma que a gente poderia estar analisando é construindo aqui uma tabela onde nós contamos quantos pacientes tiveram o colesterol diminuído. Então, como a gente disse no começo da explicação desse exemplo, cada grupo tinha 20 pacientes. O que a gente observou a gente contou quantos pacientes tiveram o nível de colesterol diminuído. Dentro do tratamento foram 18, que correspondem a 90%. E dentro do grupo placebo, nós tivemos uma diminuição no nível de colesterol em apenas 16, que equivale a 80% do grupo. Então, aqui vamos para os fatos que a gente já viu ou ainda vai ver a respeito dessas medidas. A média, o mínimo, o máximo, a mediana, o desvio padrão e a amplitude são chamados de medidas descritivas. A média, mínimo, máximo e a mediana são chamadas de medidas de tendência central ou medidas de posição. Para qualquer conjunto de valores, se a média for aproximadamente o valor da mediana, dizemos que a distribuição dos dados é simétrica. A distribuição dos dados é a mesma coisa que o comportamento dos dados. E o desvio padrão e a amplitude são chamados de medidas de variabilidade ou medidas de dispersão, como vocês já podem ter escutado essas outras nomenclaturas para as nossas medidas. Vamos entender um pouquinho aqui a média, a mediana e o desvio padrão. Nesses dois gráficos, nós temos o grupo do tratamento e aqui são as informações para o início do nosso tratamento e embaixo para o fim do nosso tratamento. No início,
A média está aqui representada, a gente conseguiu fazer o que nesse gráfico? Representar, além da dispersão das nossas observações, que estão com os pontos vermelhos, a gente conseguiu representar a média e a mediana aqui, graficamente. A média foi representada pelo traço amarelo e a mediana pelo traço verde. Elas estão aqui dispostas no início do tratamento e quando nós observamos ela no final do tratamento, elas se deslocaram, né? Então, elas diminuíram, tiveram um valor diminuído. Outra informação que a gente pode observar é o desvio padrão. O desvio padrão no início do tratamento era de 17,32, isso quer dizer que as informações, o quanto as informações estavam dispersas em torno da nossa média. E depois, no final do nosso tratamento, esse desvio padrão foi um pouco maior, ou seja, as informações estavam mais dispersas em relação à nossa média. Para o nosso grupo placebo, aconteceu o mesmo com relação à nossa média mediana. Vamos agora ver mais um exemplo que a estatística descritiva pode ajudar na tomada de decisões. O que cerveja tem a ver com fraldas? Uma das maiores redes de varejo dos Estados Unidos descobriu em seu gigantesco armazém de dados que a venda de fraldas descartáveis estava associada à cerveja. Em geral, os compradores eram homens que saíam à noite para comprar fraldas e aproveitavam para levar algumas latinhas para casa. Os produtos foram postos lado a lado. Resultado, a venda de fraldas e cervejas aumentaram consideravelmente. Ou seja, com um simples banco de dados, com o registro das compras dos clientes, a empresa consegue fazer uma relação dos produtos que são comprados em pares. E aí, então, tomaram uma decisão em relação à disposição dos produtos ou a alguma promoção que pode ser feita na compra dos dois. Outro exemplo que nós podemos ver é sobre o que o colírio tem a ver com as vésperas de feriado. Em outra rede varejista, descobriu que a venda de colírios aumentava na véspera dos feriados. O porquê é um mistério. Gostaria de saber o porquê. A rede, então, passou a preparar seus estoques e promoções do produto com base nesse cenário. Para entender melhor esses dois últimos exemplos, nós temos aqui uma tabela que ilustra 25 transações de clientes em um supermercado. Então, por exemplo, o cliente 1 comprou cerveja e fraldas. O cliente 2 comprou leite, pão, coca, maçã e ervilha. Como que é realizado a análise para esse tipo de dados? A gente pode criar o que a gente chama de regra de associação. Temos aqui o produto antecedente e o produto consequente. E temos as estimativas suporte e confiança. O que quer dizer? Quer dizer que 44% das compras envolveram leite e pão. E 84% dos clientes que compraram leite compraram também o pão. Então, através dessas análises, nós podemos dar base para a tomada de decisões de algumas promoções ou então disposição de produtos em prateleiras. Imagina se com um pequeno banco de dados a gente já consegue ter esse tipo de informação, imagina com a lista de compras de um mês, ou de um dia, ou de um mês de um supermercado. Esses foram alguns exemplos em que, sem muito esforço matemático, pôde-se tirar conclusões que estavam escondidas no conjunto de números. Nós vimos aqui vários exemplos de diversas áreas do conhecimento em que, com 18 mil informações ou apenas 20 informações, nós conseguimos extrair informações de números. Até aqui, vimos que com o básico podemos fazer um grande trabalho. Então, continuem assistindo às aulas para que a gente consiga fixar melhor os conceitos e aprender um pouco mais das técnicas estatísticas para análise exploratória de dados. Fica aqui o convite para a próxima aula, onde nós vamos ver os conceitos básicos da estatística mais a fundo. Até mais!